Salve galera do Estação Geek, meu nome é Fernando, hoje é dia de quadrinho no canal. Vamos comentar um lançamento da editora Panini, Batman, As 10 Noites da Besta e outras histórias. Um clássico do personagem, compilado nessa edição belíssima, com verniz localizado na capa, 324 páginas, ao precinho exorbitante de R$ 94,00. Sim, a Panini tá surtando aí nos preços. Esse encadernado tá em bancas e livrarias, tem o link da Amazon. Lembrando que se você comprar pelo nosso link, você vai estar ajudando o canal Estação Geek a trazer mais resenhas aí do Batman para você. Se você é fã do personagem, já deixa aí o joinha, já manda o vídeo para os amigos e dá uma olhada nos links da descrição, que a gente tem falado bastante nesses 80 anos do Batman, os lançamentos aí do Homem-Morcego. Inclusive a gente tem vídeo recente aí do Batman Veneno, Batman o Messias, e Batman o Messias é do mesmo autor de As 10 Noites da Besta, o mestre Jim Starlin, criador do Thanos e um dos maiores escritores do Homem-Morcego, sem dúvida, aqui ao lado de Jim Aparo e Mike DeCarlo, dois artistas fantásticos. O Jim Aparo tem a coleção de capa cartonada ali, de lendas do Cavaleiro das Trevas, ele que é um artista incrível, era, né? Infelizmente faleceu em 2005, e Jim Starlin, ele escreveu muita coisa boa do personagem, e essa história aqui, galera, tava precisando voltar para o Brasil. Ela já tinha saído em 89 pela editora Abril, 30 anos atrás, e voltou compilada nessa edição belíssima aqui da editora Panini, junto de várias outras histórias. Apesar do preço alto, a gente tem aquele velho problema dos erros de edição. Aqui no verso do encadernado eu reparei que está a partir da edição 412 do personagem até a edição 425, depois edições 430 a 431 e o Batman Anual número 12. Só que, na realidade, esse encadernado começa na edição Batman 417, então foi uma comida de bola aí da Panini, que eu acho lamentável, porque na banca esse encadernado vai estar plastificado e você não vai ter como folhear ele. Foi um erro da Panini e parte da edição 417, que é onde começa esse arco clássico, As 10 Noites da Besta. Começar a falar um pouquinho dessa história, que tem capas do mestre Mike Zeck. Quem acompanha quadrinhos aí dos anos 80 sabe aí do trabalho desse cara na Marvel, principalmente aí pelo clássico A Última Caçada de Kraven do Homem-Aranha. Fantástica a arte do Mike Zeck. Então essa história, dividida em 4 partes, eu acho sinceramente, galera, que apesar de ter muita coisa boa nesse encadernado, já começar falando que poderia ter vindo num formato mais próximo do Batman Veneno. Eles poderiam ter compilado aí As 10 Noites da Besta em 4 edições num encadernado, capa cartonada, sem dúvida seria bem mais barato. Mas, como a editora Panini resolveu compilar muito material inédito no Brasil nessa edição, eu acho que a equação está equilibrada. Eu acho que a edição, apesar de ser um pouquinho cara, você adquirindo com desconto está valendo muito a pena pelo material inédito no Brasil. E vamos lá, falar um pouquinho sobre As 10 Noites da Besta. Aqui a gente tem o confronto antológico entre o Batman e o KG Besta, um dos seus inimigos mais mortais e um agente soviético. Sim, ele é um super agente da União Soviética que vai parar nos Estados Unidos com um plano mirabolante de acabar com as defesas do governo norte-americano. Então ele tem uma lista de 10 pessoas que ele precisa eliminar ao longo de 10 dias. Por isso o nome da história, As 10 Noites da Besta. Lógico que ele vai parar em Gotham e o Batman vai ter que resolver essa situação. Só que esse KG Besta, ele é absurdamente perigoso. Ele é muito inteligente, muito capaz, muito poderoso no combate corpo a corpo, muito inteligente, é um estrategista nato, e o Batman vê nele um adversário à altura. Pois é, aqui o Homem-Morcego tem uma das suas batalhas mais difíceis, porque sempre que ele vai tentar capturar o KG Besta tem um plano que prevê as ações do Batman. Então é interessante que você vê o Batman trabalhando com o comissário Gordon, com as autoridades do governo americano. A gente tem até o presidente Ronald Reagan, que é uma das pessoas dessa tal lista que o Batman tem que proteger. Ele está retratado aqui nessa história. Então o Jim Aparo e o Jim Starlin, eles têm ali a oportunidade de retratar personalidades famosas, né? Ele pega ali um presidente dos Estados Unidos e coloca nessa história que tem um texto político. A gente está num contexto ali de Guerra Fria. É uma caçada implacável pelo vilão KG Besta, e o confronto final dele com o Batman, meus amigos, é de explodir cabeça. A resolução e a batalha deles, né? Como o Batman sofre para enfrentar o KG Besta, mas o confronto final é extremamente marcante. Não vale dar spoiler,
Mas vale lembrar que não foi o único confronto com o KGBista, a gente teve até nas revistas mais recentes aí da fase do Tom King, o Batman do Renascimento enfrentando o KGBista, então é um vilão que marcou a cronologia do personagem e uma criação brilhante aí do mestre Jim Starlin. Como a gente vê, o encadernado traz outras histórias. Essas histórias, galera, servem para aprofundar a relação do Batman com o Jason Todd, o segundo Robin. São histórias curtas, o Jim Aparo geralmente em uma edição consegue fazer uma história com começo, meio e fim, ao contrário de 10 Noites da Besta, que é um arco em 4 partes, e a gente vai ver aqui o Batman correndo atrás de assassinos. A gente tem ali serial killers aparecendo em Gotham, perseguindo mulheres, ele que vai atrás aí desses assassinos. Então a gente vê muito a faceta do Batman investigador. A gente tem o Jason Todd se envolvendo ali numa relação de vingança com um traficante de outro país, e é até um arco que leva a história a consequências, que mostra para o Jason que a vida não é tão simples como o garoto enxerga, e aí a gente tem aquela construção que vai levar até o clássico Morte em Família, que a editora Panini está republicando também em capa dura, que é quando o Coringa mata o Robin Jason Todd. Então é um encadernado muito legal para você ver a evolução do Jason Todd. E para você ver, a gente tem aqui da edição 417 até a 431, pulando ali algumas edições. E o Robin Jason Todd surgiu na edição 408 do Batman, então ele ainda era muito recente, ainda era um personagem muito imaturo, tanto do ponto de vista da carreira como super-herói, como nos quadrinhos. E é interessante você ver como ele começa a desobedecer o Batman, como o Bruce Wayne começa a ter uma visão diferenciada desse garoto, que ele vê que nem todo Robin é igual. E é interessante também a relação do Batman com as autoridades, principalmente com o Gordon. A gente tem aqui um Batman que vai investigar, ele vai sair no braço com artistas marciais. A gente tem aqui a última edição desse encadernado, que tem a Liga dos Assassinos e mostra um pouquinho do passado do Bruce Wayne. Tudo isso na arte fantástica do Jim Aparo, que é simplesmente icônica. Então é um encadernado que me deixou muito feliz. Tem várias histórias legais. Não é só as 10 Noites da Besta, que é sem dúvida um grande clássico aí do personagem, e vale muito a pena ter na estante, principalmente se você é fã do Batman e está colecionando aí esses clássicos que a editora Panini está trazendo em comemoração aos 80 anos do Batman. Então a edição tá bonita pra caramba, apesar do preço. Tem um acabamento gráfico sensacional e fica a dica de comprar na Amazon. O link da descrição aí. Tem edição com desconto, se você comprar vai estar ajudando o canal. E vamos ficar por aqui, galera. Se você já leu as 10 Noites da Besta e essas outras histórias, deixa aí no comentário a sua opinião, o que você achou, o que você acha desse trabalho da editora Panini. Você acha que essa edição poderia ser capa cartão ou poderia ter fracionado isso aqui, de repente em 2 encadernados para sair mais barato? Deixa aí sua opinião, que é muito importante. Deixa o seu joinha, que ajuda a nossa divulgação. Comenta aí o que você quer ver de vídeo do Batman no canal. Não se esqueça de se inscrever se não tiver inscrito. Um grande abraço para você, até a próxima. Valeu!